A paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui. Hoje está muito frio. Então vocês são homens e mulheres de fé para estarem aqui hoje, não é não? Nem todo mundo está usando o gorro da Carol, então todo mundo está sentindo frio na cabeça, né? Tive aqui há pouco tempo, né, falando sobre depressão, essas coisas, né? E tal. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Hoje vai ser um culto mais educativo. Eu gosto dessas coisas, sabe? Porque às vezes a gente está acostumado a vir à igreja só para pregação. Mas eu acho que culto, a gente devia falar de tudo em culto. E aqui eu acho que fala, né? A gente tem que falar de estética, tem que falar de maquiagem, tem que falar de educação, tem que falar de um monte de coisa, porque aqui é um lugar da gente aprender as coisas também, né? Então eu vou falar hoje sobre a ansiedade. Pode passar o próximo aí, irmão. Depois nós vamos compartilhar o texto aqui, mas pode passar aí, por favor. Não sei se vocês sabem, você sabia que o Brasil ele é o paraíso dos tratamentos de ansiedade? Não sei se vocês têm essa dimensão, mas a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa em 2015, uns 4 anos atrás. Eu acho que a coisa piorou depois de lá. Nós somos o 5º país do mundo com o maior número de casos de depressão, né? E nós somos o campeão mundial de transtornos de ansiedade. Não existe no mundo nenhum povo que trata mais de ansiedade do que o brasileiro, né? Ou seja, o Brasil é o paraíso dos psiquiatras, entendeu? Não tem lugar melhor para tratar a ansiedade do que o Brasil. E o remédio mais vendido no Brasil com retenção de receita não é a amoxicilina, não é nenhum antibiótico. O remédio mais vendido no Brasil com retenção de receita chama-se Rivotril. Entendeu? Se você perguntar, Rivotril custa R$10 mais ou menos um vidro de Rivotril. Não é isso, Leozão? Pode passar, tá dando pra Carol. Pode passar o próximo. Então assim, poxa, nós somos o campeão mundial do uso de Rivotril. É uma coisa assustadora. Abre aí em Provérbios 12:15. Provérbios 12:15. Não, 12:25, desculpa. 12:25. Enxergando mal. Então a gente tem que falar dessas coisas de ansiedade, né? Então, depois eu vou falar aqui um pouco, nós vamos abrir depois para perguntas. Por isso que eu falo que é um culto educativo. Quem quiser ficar depois, a gente vai bater um papo aqui, a gente responde perguntas. Que é legal responder perguntas. Provérbios 2:25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos orar. Pai, eu quero louvar ao Senhor por esses minutos preciosos. Sabemos que esse mundo está tenso, está difícil, mas clamamos ao Senhor sua misericórdia. Peço ao Senhor, ao Espírito de Deus, que venha nos trazer paz, sabedoria e entendimento nessa noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode passar o próximo para mim, por favor, irmão. Sabem que eu conheço o Leozão há muitos anos mesmo. Cheguei em BH e converti lá no interior, praticamente. Quando você chega em Belo Horizonte, a primeira igreja que você vai, pelo menos na minha época, era o quê? Lagoinha. Lagoinha era ponto de turismo gospel. Então a gente chegava e ia para Lagoinha. Cheguei na Lagoinha e conheci o Leozão. Solteiro, né? E tal. Triste, abatido, magro, ansioso, entendeu? Aí o Leozão tinha um grupo, estava começando o ministério dele, ele tinha um grupo que trabalhava com universitários da igreja. E nesse grupo conheci Simone, né? Que está aqui, não podia para levantar, porque ela morre de vergonha. E Leozão fez meu casamento, já contei essa história aqui. Então, vi as lutas do Leozão com a Carol, passei essas experiências. Mas vamos lá. E eu gosto de falar de ansiedade, já fui em algumas igrejas falar, porque vou tentar desmistificar algumas coisas aqui. Pode passar o próximo aí, por favor. Pode passar. Não vou dar muitos números, não, vou picar um pouco, mas eu mostrei esse slide para vocês a última vez que eu vi, que eu vi aqui, que doenças como depressão são as doenças mais incapacitantes do mundo. A previsão era para 2020, mas hoje a cabeça fraca é o maior problema do mundo.
não é um problema de igreja, é um problema generalizado. Então, a última vez que eu vim aqui, eu falei para vocês que conforme a Bíblia diz, em vários textos, como 2 Timóteo 3 e tudo, nós não podemos achar que as coisas vão melhorar. De fato, a Bíblia diz que a natureza humana só vai piorar perto dos tempos do fim. Então eu acredito, e disse aqui quem não estava aqui a última vez, que essa epidemia de problema psiquiátrico, esse tanto de homem doido matando mulher, esse tanto de filho maluco, esse tanto de uso de drogas, esse tanto de gente perdida, esse tanto de doenças, esse tanto de prescrição de remédio, isso para mim é um cumprimento daquilo que a Bíblia diz que perto do fim os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes do prazeres e por aí vai. Então, quando eu penso no meu futuro profissional e dos meus amigos psiquiatras e psicólogos, eu não vejo perspectiva de crise, infelizmente. As coisas só vão piorar e só vão gerar mais demandas. Pode passar um próximo aí, por favor. Pode passar um pouco. Mais um. E aí a gente tem que entrar um conceito que eu queria colocar para vocês. Eu vou falar um pouquinho mais depois o que é ansiedade para a psiquiatria, do ponto de vista de fé. Mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que nem toda ansiedade é pecado. Vocês sabem que muitos textos bíblicos são pegos, por exemplo, como não andeis ansiosos, como coisa alguma e tal. E a Bíblia fala que a gente tem que ter uma confiança na provisão de Deus. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente costuma fazer uma interpretação como cristãos que toda ansiedade que alguém sofre é pecado, que o cristão não pode ter ansiedade, que a pessoa não pode ter nenhum tipo de tensão, que isso é uma falta total, absoluta na confiança em Deus e por aí vai. Só que se nós considerarmos que, biblicamente, eu disse aqui outra vez também, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito, o cristão, ele tem que entender que a única coisa que nasce de novo nele é o espírito. Então, espiritualmente, eu sempre digo que tem dois tipos de pessoa. Vou fazer essa introdução de novo. Tem as pessoas que são nascidas de novo espiritualmente, então as pessoas que são mortas espiritualmente. Então, infelizmente, nós temos esse novo nascimento espiritual, mas nós biologicamente, organicamente, nós não nascemos de novo. Então, nós somos cristãos, mas nós estamos sujeitos às doenças, às coisas que afetam a nossa natureza biológica, a nossa natureza orgânica. Da mesma forma, nós somos sujeitos a alterações em nosso funcionamento psicológico, que são coisas que envolvem a nossa alma. Quando a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, ela está dizendo que nós somos corpo biológico, que nós somos alma psicológico, mente, vontade e emoção, e ela está dizendo que nós somos seres espirituais. E por que eu estou dando essa volta toda? Porque se nós considerarmos que nós não nascemos de novo biologicamente, nós vamos ter o entendimento que, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós somos pessoas que estão sujeitas a adoecer de qualquer enfermidade. Obviamente, se nós considerarmos que todas as doenças vêm do pecado original, aí nós podemos considerar que toda enfermidade vem do pecado indiretamente, ou seja, toda enfermidade nasceu lá atrás no Jardim do Éden, quando o homem abandonou a Deus. Ali alterou. As bactérias, até a queda do homem, elas não eram tóxicas. Até a queda do homem não existia animal selvagem que matava as pessoas. Até a queda do homem, o nosso DNA não sofria mutações. Então eu até acho, isso é uma das coisas que eu mais adoro estudar na Bíblia, que até, por exemplo, o dilúvio, o homem tinha potencialidades incríveis, que Deus resolveu ali dar uma bloqueada, porque a coisa estava tomando um rumo que ele não queria. E aí, com essa alteração fisiológica no homem, começaram a ter alguns problemas. Então, a partir dessas alterações fisiológicas no homem, começaram a ter problemas, por exemplo, como cárie dentária. Você, se não escovar os dentes, você começa a ter cárie, você começa a ter dor de dente, você começa a ter um buraco lá e vai te trazer problemas. A partir dessa alteração da natureza biológica, o homem passou a ter câncer, começaram a ter mutações no DNA que fizeram com que essas pessoas tivessem câncer. A partir dessa alteração dos problemas biológicos, a nossa pressão arterial passou a não ser mais controlada. Então o homem passou a ter uma doença chamada hipertensão arterial. A partir da nossa alteração biológica,
muitas pessoas começam a ter uma fraqueza numa região do corpo chamada pâncreas e elas começam a não controlar a glicose. Isso é chamada de diabetes mellitus, né? E aí é interessante que quando você lida com alguém na igreja que está com dor de dente ou alguém que está com hipertensão arterial, você não vai escutar, ou você não vai aconselhar, ou você não vai ver ninguém dizendo, e vou falar a mesma coisa que eu falei aqui no dia sobre depressão, você não vai ver ninguém falando assim, essa pessoa está com dor de dente porque ela não tem fé. Essa pessoa não está com dor de dente porque ela está em pecado. Essa pessoa está com dor de dente porque ela não deu dízimo na semana passada. Essa pessoa está com dor de dente porque ela tem uma brecha espiritual na vida dela. Não. A gente entende o seguinte, a pessoa está com dor de dente porque ela não escovou os dentes. A bactéria que é do demônio mesmo, ela foi lá, alojou no dente dele, causou um buraco e está causando dor de dente e está dando problema para ele. Mas o infeliz do crente, se ele tiver uma crise de ansiedade, ele vai ouvir de fato que ele tem ansiedade porque ele não confia em Deus. Porque ele está em pecado. Às vezes é isso mesmo. Eu vou falar isso depois. Ele está em pecado, ele está com ansiedade porque ele não está confiando no Senhor. A pessoa teve uma crise de pânico porque ela não está tomando posse das palavras de Deus na Bíblia. Ela está muito aflita, ela está muito tensa e ela não consegue descansar em Deus. A pessoa escuta isso. Por quê? Porque nós temos uma percepção da ansiedade apenas dentro do âmbito espiritual e nós não entendemos a ansiedade dentro do âmbito biológico e dentro do âmbito emocional. Pode passar o próximo aí, por favor. Então, eu queria colocar para vocês, passa aí para mim, irmão, pode passar mais um, que nem toda ansiedade ela é ruim. Às vezes a gente acredita que a ansiedade é só uma coisa péssima, uma coisa prejudicial e tudo. Mas não sei se vocês já leram a respeito disso. Existem pessoas na medicina, não são muitos os casos, que elas não conseguem sentir nenhum tipo de ansiedade. Existe até, pode deixar esse slide aí, existe até um tipo de doença psiquiátrica onde a pessoa não tem capacidade de reação. A mãe chega lá no consultório e fala assim, doutor, esse menino não preocupa com nada. Eu falo com ele o seguinte, eu vou morrer um dia, menino. Você tem que pagar seus boletos, você tem que gerar renda, você tem que estudar. O menino fala, não, eu tenho aqui meu videogame para jogar, eu não tenho problema nenhum. A pessoa não tem aquele sangue no olho, a pessoa não tem aquela coisa que o motiva, ela não tem aquela disposição, ela não tem aquela coisa que faz com que ela tenha o desejo de correr atrás, ela não tem aquela adrenalina que faz com que a gente se arrume antes de um encontro, com que a gente estude antes da prova, com que a gente prepare uma pregação, com que a gente ore diante da aflição. Existe um tipo de ansiedade que ela é boa, que ela é uma ansiedade permitida por Deus e que ela é uma ansiedade benéfica, ela não é uma ansiedade patológica. Então lá atrás, eu acredito que quando Deus fez a gente, se você estudar seu cérebro, você vai ver o seguinte, que o cérebro ele foi feito para liberar pequenas cargas de ansiedade de acordo com os estímulos que nós temos no dia a dia. Então, fisiologicamente, é normal com que você tenha momentos de ansiedade dentro da sua vida. E isso, em primeiro lugar, não tem nada a ver com o pecado. E, em segundo lugar, isso é uma ansiedade considerada boa. É uma ansiedade benigna, é uma ansiedade que te prepara para a guerra. Por isso que você consegue, às vezes, estudar mais 2 dias antes da prova do que você consegue estudar nos outros dias todos que você não conseguiu planejar. Só que chega um ponto, dando um pau aqui, que a ansiedade, se ela não for em picos, então a gente foi feito assim, dá um pico, estabiliza a ansiedade. Dá um pico, estabiliza a ansiedade. Dá um pico, estabiliza a ansiedade. Mas como nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um gráfico de ansiedade assim, ó, continuamente alto. Um gráfico de ansiedade continuamente acelerado. Um gráfico de ansiedade persistentemente alto. E isso começa a trazer alguns problemas. Porque se a ansiedade de curto prazo ela é uma ansiedade boa,
A ansiedade, se ela for persistentemente alta, ela começa a ser um processo tóxico, ela começa a ser um processo que vai te adoecendo nos outros processos do seu dia a dia, ela vai trazendo uma repercussão fisiológica no seu organismo. Como é que funciona isso? Vamos lá no gráfico. Aqui está um gráfico, não tem aqui. Ali à esquerda está desempenho e à direita o estresse. Pouquinho de estresse, então, um pouquinho de ansiedade, ele vai aumentar o seu desempenho até um certo ponto. Mas se passar de um ponto, se esse estresse for persistente, o seu corpo ele não consegue mais lidar com isso e a sua performance ela começa a cair. E nós sabemos que, pode passar o próximo aí, irmão, por favor. Mais ou menos 20% da população em geral infelizmente, já tem uma desregulação nos sistemas de controle de ansiedade que vão fazer com que eles sofram mais com as coisas do que eles deveriam de fato sofrer. E é muito interessante também que hoje a medicina mostra que 80% de como nós vamos reagir à ansiedade na idade adulta foi um aprendizado que o cérebro teve, que foi estabelecido, foram organizações biológicas e emocionais que foram desenvolvidas principalmente até 10, 12 anos de idade. Ou seja, muito de como nós adultos reagimos à ansiedade vem de experiências, de resiliência, de uma série de aprendizados que nós deveríamos ter aprendido na infância. Para vocês terem uma ideia, crianças que sofreram traumas, que sofreram abusos, que sofreram experiências traumáticas, de separação dos pais, crianças que sofreram privações, tudo, elas têm 4 vezes mais chance de ir ao psiquiatra na idade adulta do que as crianças que cresceram num lar mais ou menos estável. Então depois eu vou mostrar mais para vocês sobre esses mecanismos. Mas infelizmente existem pessoas, dada aquela questão biológica que eu falei, que elas já são condicionadas a terem ansiedade. Elas já cresceram preocupadas, elas já cresceram predispostas a sofrer mais do que elas deveriam sofrer. Passa o próximo aí, por favor. Então, vou mostrar para vocês alguns sinais e sintomas de ansiedade para vocês entenderem. Pode passar aí. Pode passar o próximo. Pode passar. Então vamos lá, sintomas. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a ansiedade é uma preocupação excessiva. A ansiedade é o seguinte: você sofre mais do que deveria e você sofre antecipadamente aquilo que você nem sabe que vai ser um problema. Sempre digo que um ansioso é alguém que faz estatísticas ruins. Por isso que os engenheiros bons, em geral, eles são ansiosos. É difícil ver um engenheiro bom que não é ansioso. Porque a ansiedade é o seguinte: existem 100 possibilidades estatísticas. 90 de dar certo e 10% de dar errado. A pessoa ansiosa, ela já na mente dela calcula que o pior cenário possível vai acontecer e ela começa a sofrer mais em cima daquele cenário do que ela deveria sofrer. Se a ansiedade boa faz a pessoa tomar uma decisão, talvez até antecipar riscos, fazendo com que ela seja de fato um bom engenheiro, a ansiedade patológica faz com que esse sofrimento hiperdimensionado faça com que a pessoa ela trave e ela não consiga tomar uma decisão, enxergar ali um cenário bom ou saber qual o caminho que ela vai fazer, porque a ansiedade toma tanto conta da mente dela que ela às vezes não consegue enxergar o óbvio. Já viu que a pessoa vai lá fazer terapia ou conversa com um amigo às vezes não inventa a roda, ele fala uma coisa simples, fala: nossa, por que eu não pensei isso? A resposta era simples, mas para a pessoa ansiosa não existe resposta simples. Às vezes a solução é ligar 2 pontos, mas e se acontecer isso? E caso aconteça aquilo outro? E se tiver tal possibilidade? Mas se o carro furar na estrada? E caso aconteça isso? Pessoa ansiosa, por exemplo, ela faz roteiros de viagem, às vezes ultra programados, ultra pragmáticos. Eu tinha um paciente que ele era tão ansioso que ele fazia as rotas no Google Maps. Aí ele colocava lá Google Street View.
Aí ele levava o bonequinho, aí ele sabia o que tinha na rua, aí ele já calculava, ó, perto do hotel, a 300 metros, tem um restaurante, caso aconteça alguma coisa, a gente tem um restaurante e tal, caso aconteça alguma coisa, eu já fiquei sabendo que o restaurante assim tem lugar para trocar a criança e tudo, fiquei sabendo, já olhei antes quais são os hospitais, outro dia um falou comigo, já olhei antes quais são os hospitais de referência, caso eu tenha uma crise de pânico e eu precise ir. Entendeu? Você vê que é uma tensão, o sujeito ele não consegue, ele tem um relaxamento, nada. Tudo para ele tem que ser a base de um planejamento enorme. É uma preocupação excessiva. Né? Pessoas ansiosas são assim. A escola, às vezes, o menino esqueceu um negócio lá na escola. Aí dá 2h da tarde, o menino está lá na escola, você deixou ele lá 1h. Aí a escola liga, você viu o telefone da escola, aí seu coração já começa a disparar. O menino caiu do playground, ele morreu, ele bateu a cabeça, ele teve um traumatismo craniano, ele foi abusado, alguém sequestrou ele, está acontecendo alguma coisa e tal. Né? Aí seu chefe está lá no sábado de manhã, o seu número está no WhatsApp dele, porque vocês ficam conversando muito. Aí, como o seu número está lá em cima do WhatsApp dele, às vezes o seu chefe encosta no telefone e ele te liga sem querer. Isso é sábado de manhã, 10h. Aí a pessoa ansiosa fala, nossa, você está me ligando no fim de semana, a empresa está pegando fogo, eu deixei de pagar um boleto, ele vai me demitir, ele deve estar uma arara. Aí você retorna aflito, fica ligando 20 vezes, ele está lá no clube tomando sol. Aí ele vai, e você todo aflito, coração taquicárdico, aí ele vira e fala assim, não, eu acho que o meu menino estava aqui assistindo um vídeo no YouTube e apertou sem querer. Aí você, glória a Deus, aleluia. Entendeu? Essa é a pessoa ansiosa, entendeu? Você começa a viver preparado para a guerra. Né? Você começa a viver que as coisas estão ruins. Pode passar o próximo aí. Então vamos lá. Pode passar aí, irmão. Problemas para dormir. Gente, pessoas ansiosas, a mente fica trabalhando tanto que essas pessoas têm dificuldade de pegar no sono. Entendeu? Tem 2 tipos de problema para dormir com o ansioso. O mais comum é a pessoa ficar pensando nas coisas e não conseguir dormir. Nossa, no meu trabalho, e amanhã, como é que vai ser a prova? E o rapaz, será que ele é bonito igual eu vi no Tinder? Será que ele não é? Tô brincando. Será que essa coisa, você fica numa aflição, você não consegue dormir, você não consegue prestar atenção. Você vai dormir pensando nos problemas, você não consegue desligar a mente. Aí você vai lá, Dona Maria, sua vizinha viciada, remédio, o que ela fala? Menino, eu tenho um trem que bom pra você. Você vai lá e pega o frontal, o Rivotril dela, toma, vicia, acabou. Entendeu? E vai. E tem a outra ansiedade que o crente confunde muito. O cara amarado, ele acorda 4h da manhã, preocupado com as coisas. Entendeu? Aí o crente que é muito espiritual, ele acha assim, não, Deus está me acordando para orar. Porque eu estou muito... É Deus me incomodando. O Espírito Santo me acordou. Não é. É que você está tão ansioso que você está perdendo o sono. Aí você acorda de madrugada pensando nos problemas. Atendi um rapaz outro dia da Vale do Rio Doce. E aí ele era gerente de uma área internacional. Chegava muito e-mail de madrugada. Aí ele acordava para ir no banheiro de noite. Ele ficava olhando os e-mails lá no vaso. 4h da manhã ele já sabia o que o chefe queria, o que o chefe não queria. Papapá. O cara já ficava ligado. Aí ele não dormia mais. Entendeu? Começa a ficar ali naquela aflição. Você sonha com matemática. Entendeu? Você começa a sonhar com coisas... O ansioso, ele começa a ter sonhos mais atribulados. Né? Tem muito crente que, sonho é um recado espiritual. Depois vocês vão lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo lá. Como saber se o sonho é de Deus ou da mente? Sonho de Deus normalmente traz paz, Deus mostra alguma coisa, você não acorda assustado. Mas aí a pessoa começa a estar ansiosa, o que acontece? Lá na psicanálise a gente aprende o seguinte, que quando você está muito ansioso, o seu cérebro fica mais excitado. Aí vai guardando memórias no inconsciente e você vai sonhar, às vezes, com aquilo que te dá preocupação. Então os sonhos, às vezes, são as coisas que estão te afligindo lá dentro, que às vezes você nem sabe. E elas vêm igual um projetor, igual esse projetor de slide, só na hora que você está dormindo. Aí a pessoa começa a sonhar que está morrendo gente, começa a sonhar que ela está com câncer, começa a sonhar que ela está com enfermidade, aí acorda louca, meu Deus, Deus está me dando um recado, vai morrer uma pessoa... Sonhei com meu filho, não sei o que, não é. Às vezes não tem nada de espiritual no sonho. É a sua mente, seu inconsciente que está tão ansioso que está começando a dar sonho ruim. Entendeu? Porque gente ansiosa sonha coisa ruim. Você não vê gente ansiosa sonhando com coisas boas, que está na praia, que está na beira do mar. Entendeu? Você não vê gente ansiosa sonhando com uma caixa de Rivotril abraçando ele, e ele calmo. Entendeu? Aquela coisa assim, tranquila. Sabe? Porque o sonho do ansioso é morar numa piscina de Rivotril. Entendeu? Mas vamos passar o próximo. Vamos lá. Não é?
Medos irracionais, então o que eu falei? A pessoa ansiosa, ela perde às vezes a noção da realidade. Entendeu? Não é só hiperdimensionar. Às vezes chega um ponto da ansiedade que a pessoa está tão tomada pela ansiedade que ela começa a ficar assim, gente, vai acontecer uma tragédia. E aí o medo é tão irracional que a pessoa sofre tanto que ela já começa a sentir aquilo que ela acha na mente que vai acontecer, mas de fato não aconteceu ainda. Eu chamo isso de medo do medo. A pessoa tem tanto medo que vai acontecer aquilo, que aí ela antecipadamente ela já começa, vou falar aqui depois, taquicardia, falta de ar, aperto no peito. Pode passar o próximo, irmão. E aí começa a sofrer demais. Tensão muscular. Ansiedade dá muito sintoma físico. Se eu colocar uma lista aqui, não vou nem entrar. Ansiedade dá dor muscular, então você fica com dor de cabeça, dor no ombro, dor na nuca, tudo. Diarreia, pode dar constipação. Muita gente não sabe disso, ansiedade dá constipação. Dor no peito, aí você começa a ir no cardiologista, estou infartando, estou morrendo, estou tendo alguma coisa. Meu Deus, e a crise de ansiedade, não vou entrar aqui em detalhes, a crise de ansiedade forte, é o que a gente chama de ataque de pânico. A pessoa, por exemplo, ela tem taquicardia, ela tem falta de ar, ela tem aperto no peito, ela tem sensação de abafamento. E tem uns filhos de Deus que é tão infeliz, que tem gente que tem umas ansiedades que parece que ela migra pro lado esquerdo, aí que o camarada acha que ele tá morrendo mesmo. Entendeu? Acha que tá morrendo. Aí o que acontece? A pessoa durante a crise de ansiedade forte, que é chamada de ataque de pânico, ela acha que ela tá morrendo. Taquicardia, falta de ar. Sabe por que acontece isso? Tem um reloginho no cérebro chamado amígdala. Não é da garganta, não. Existe uma bolinha dentro do cérebro que é o nosso sensor de ansiedade. Essa bolinha que dá a carga de ansiedade. É ela que fala assim, 110 volts, 220 volts, 500 volts. É ela que determina o nível de ansiedade que você vai ter. Ela dá uma ordem, aí joga aqui numa glândula em cima do rim chamada suprarrenal. Aí a suprarrenal libera duas substâncias que vocês já ouviram muito falar. Uma chamada cortisol e outra chamada adrenalina. O que adrenalina e cortisol faz? Adrenalina dá taquicardia, dá falta de ar. Na verdade, a adrenalina boa, ela te deixa preparado para a guerra. Mas se ela vier numa carga muito grande, você começa a sentir que você está sufocado. Então a pessoa numa crise de ansiedade, ela acha que ela está engasgando, que ela está morrendo, acorda de madrugada, achando que ela está faltando ar. Aí ela, como a adrenalina contrai vaso, às vezes ela tem uma contração de vaso aqui no peito e ela acha que ela está morrendo, está infartando, e vai para o hospital. Chega lá, o médico vê 25 anos, 30 anos. Gente, a pessoa com 30 anos vai infartar. Primeiro, aí ele conversa, o médico, você está cheirando alguma coisa? Não, você não cheira nada. Aí o que o médico faz? Aí ele faz um eletro por desencargo de consciência. Aí tira o exame de sangue para ver se você está infartando. Tem estudos mostrando que até 80% das pessoas que chegam no pronto-socorro com crises de dor no peito, elas, na verdade, elas não têm nada no coração. Pessoas menos de 40 anos. Elas, na verdade, elas têm problemas de ansiedade ou outros problemas psiquiátricos que não estão tratados. Aí o médico vai lá e faz o exame. Para desencargo de consciência, ele vê que está normal. O que ele faz com você? Aí ele vai lá e te dá uma injeção na veia, de calmante. Aí a amígdala ela acalma. Aí a ansiedade diminui. Aí ele faz uma pergunta para o paciente assim: fulano, você está tendo algum problema, está estressado? E a pessoa chora. Aí ela desabafa. E o médico doido para render a fila do plantão. E a pessoa chorando. E a pessoa angustiada. Meu Deus, problema no trabalho. Vou mostrar para vocês aqui. Aí começa e tal. Aí o médico fala, estressado. Aí ele vira e fala para o paciente assim: olha, aqui é um pronto-socorro, você está com a crise de ansiedade, eu acho que você devia procurar um psiquiatra. Psiquiatra, eu não vou, esse médico sabe de nada, eu devo estar infartando, ele não sabe o que eu estou sentindo, pode fazer mais um exame aí, eu vou lá pro Albert Einstein, eu vou pro Sírio-Libanês, esses médicos BH não sabem de nada. Não é, a pessoa está sofrendo uma crise de ansiedade e ela não aceita que está sofrendo. Que a ansiedade dá um monte de sintoma. Pode passar o próximo aí. Então vamos lá, indigestão, pode passar. Medo de falar em público, a pessoa fica com medo, pode passar. Pânico, que eu já falei aqui, pode passar. Flashbacks, isso é um negócio muito interessante. A pessoa que está ansiosa, ela começa, às vezes, a viver e lembrar cenas de momentos tensos que ela viveu na vida dela. Você está, às vezes, calmo em casa, de repente vem uma memória de uma coisa horrível que você viveu, você começa a viver coisas ruins. Isso é um mecanismo muito interessante do cérebro. Por que às vezes, a gente não lembra de coisa boa? Por que a gente, às vezes, não lembra de uma noite de amor que a gente teve maravilhosa? Por que a gente não lembra de umas férias que a gente teve riquíssimas e tudo? Mas o nosso cérebro tem um mecanismo por trás disso de nos proteger,
mas ele foi treinado, às vezes, a registrar mais momentos traumáticos. E na ansiedade, o cérebro está tão excitado que essas coisas começam a brotar, às vezes, sem você querer. Crente com ansiedade, por exemplo, ele começa a ter pensamentos obsessivos, de culpa, de pecado. Outro dia eu falei lá no Instagram sobre o toque religioso, muita gente mandou mensagem para mim. A pessoa às vezes está tão ansiosa que ela começa a pensar assim, ai meu Deus, eu estou devendo para Deus, eu não estou orando o suficiente, Deus não gosta de mim. Aí vai orar, começa a vir cena pornográfica na cabeça dele. Aí vai orar, ele começa a ver e acha que blasfemou contra o Espírito Santo. E aquilo vai virando uma coisa, um caldo de pensamentos negativos que começa a ter um conteúdo de fé. Pessoa ansiosa mesmo, que ela está mal, às vezes ela tem tantos pensamentos negativos que vira uma coisa obsessiva em relação a Deus, o que Deus abandonou, o que Deus não gosta, o que Deus não ama, e a pessoa começa a viver uma neurose. E aí sempre tem um infeliz no aconselhamento que fala, você está assim que é porque você não está orando o suficiente. Você está assim que você tem uma brecha, você tem pecado. Aí é o prato cheio para a pessoa ficar mais ansiosa ainda. Porque ela já acha que ela não está servindo Deus. Ela já acha que ela não está adorando o Senhor. Ela já acha que ela está devendo. Vem a pessoa e fala, você está devendo para Deus, você está em pecado, você está com alguma coisa ruim. Tem um encosto te rondando. Eu vi uma brecha, cuidado, e tal. Aí a pessoa pira de fato. Porque ela começa a achar o seguinte, nossa, então eu tenho que orar mais, tenho que jejuar mais. E muito crente surta, porque vai vivendo um processo de ansiedade tão grande que vão ficando neuróticos por causa da ansiedade. Eu até brinco que isso é uma neurose cristã induzida, que é uma neurose induzida por uma espiritualidade ruim. Pode passar o próximo. Então vamos lá, perfeccionismo. Existem dois tipos de pessoas, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu falei aqui da infância. Nós temos padrões de ansiedade que predispõem as pessoas a terem problemas. Padrões de personalidade. O que é personalidade? Personalidade é uma mistura do seu temperamento com o que nós chamamos de caráter. Mas caráter na psiquiatria não é esse trem de bom caráter, mau caráter. Caráter na psiquiatria são as informações, os padrões que você foi recebendo na infância, sociais, culturais, memórias, boas, ruins, por exemplo, a Bíblia chama memórias ruins de fortalezas da mente e tal, mas em cima de uma base de temperamento vão sendo instaladas alguns conceitos que vão moldar aquilo que é a sua personalidade. Então, se um menino, ele cresce com uma mãe ou um pai ansioso dentro de casa, ele vai aprender com aquela mãe ou com aquele pai a reproduzir comportamentos ansiosos, né? Então, por exemplo, a mamãe contou o seguinte, que a menina chegou, estava muito estressada, aí ela falou assim, mãe, eu estou muito estressada. Aí a menina, por quê, filha? Eu não sei, a menina, sei lá, tinha uns 7 anos, cadê aquele troço que a senhora toma quando a senhora está estressada? Entendeu? Me dá aquele negócio também. A mãe assustou, ela falou assim, o que é isso e tal? Porque quando a mãe estava estressada, ela pegava o Rivotril, jogava debaixo da língua e calmava ela, né? Então, se a mãe cresce, aí a mãe tem, por exemplo, vou falar da mãe que mulher tem mais ansiedade, né? Aí a mãe cresce sem de medo. Pai também, né? Mas vai dar um problema. Meu Deus. Sabe aquelas coisas que a pessoa assim, tudo é neurose. Mas vai morrer alguém. Misericórdia. Nossa, que tanto de problema. Nós não vamos ter como pagar as contas. Mas que coisa ruim. Se a criança cresce nesse ambiente meio tenso e etc e tal, ela vai crescer aprendendo a pensar, a refletir, a falar como alguém ansioso. Meus pais foram uma bênção para mim. Foram uma bênção, trabalhadores, muito honestos. Mas a minha mãe e meu pai eram extremamente ansiosos com o negócio de dinheiro, por exemplo. Eles eram pessoas que vieram de família muito pobre, então eles passaram muita luta. Então o que acontecia lá em casa? Com 7 anos de idade, minha mãe sentava eu na beirada da cama, não esqueça. Ela falava assim, rapaz, você tem que estudar. O mundo é difícil, o mundo não tem colher de chá, tem gente que não tem emprego. Existe um negócio chamado vestibular. Se você não passar em federal, você não vai estudar. Você tem que ser o melhor aluno da turma. Você tem que estudar 24 horas por dia. Se você ficar descansando, tem gente que está estudando. Você veio da roça, tem gente que está lá na capital estudando em colégio bom. Então você tem que estudar 4 vezes mais que esses meninos. E eu cresci aqui, meu Deus, tem que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então eu relaxei. Eu passei minha adolescência inteira com minha mãe falando assim que eu tinha que ser o melhor aluno, não sei o que e tal. Então às vezes eu não conseguia relaxar, entendeu? Aprendi a pensar ansioso. Por isso que eu falo com os pais, se vocês têm problema de ansiedade, trata. Porque menino aprende, forma a personalidade mesmo, observando vocês.
Então se você faz, o menino vai crescer, entendeu? Vai ficar ansioso. E fica mesmo. Você pode ver como que o menino imita a gente. Gente, criança aprende. Meu menino, ele senta no sofá do mesmo jeito que eu sento. Entendeu? Ele observa, ele aprende, fala, opa. Entendeu? Então, personalidade ansiosa. Então, aquela pessoa que é perfeccionista, detalhista, aquela pessoa que gosta das coisas no mínimo detalhe. Eclesiastes tem um texto muito bom para isso, que eu adoro pregar sobre ele. Um dia eu volto aqui. Fala assim, não seja, 7,16, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Esse é a melô do ansioso. Porque o ansioso, ele quer ser justo demais, ele quer ser correto demais, ele quer controlar as coisas demais, ele quer fazer toda a previsão do que vai acontecer. Aí o Salomão, que é esperto, ele falou assim, cara, não seja uma pessoa que quer entender de tudo, não ache que você vai controlar todas as variáveis, relaxa um pouco, não fica achando que o mundo vai ser todo certinho, não acha que as pessoas vão ver as coisas certas, porque o ansioso, a pessoa mais obsessiva, ela sofre porque ela quer que todo mundo haja do jeito que ele acha que é o certo. Eu sou muito correto, eu não gosto de atraso, eu não gosto que a pessoa me enrole. Aí a pessoa sofre, ela morre, porque ela fala, o mundo é de enrolado, o mundo é de gente pervertida. Meu Deus, todo lugar que eu vou só tem nó cego, o brasileiro é infeliz, que povo ruim. Entendeu? Nossa, eu tinha que morar na Holanda, eu tinha que morar na Alemanha, onde todo mundo é certo. Então não é, às vezes a pessoa é um chato, entendeu? Ela é um ansioso, entendeu? Ela é um ansioso, entendeu? Aí essa pessoa que ela já é ansiosa, que ela já é mais preocupada, que ela já é mais tensa, não quer dizer que ela é doente, ela tem uma personalidade que a gente chama ansiosa. Essa pessoa, ela tem um altíssimo risco de uma hora entrar uma variável que ela não tem controle, porque a pessoa tenta ter o controle. Pode ser uma doença de um filho, pode ser uma situação no emprego. Chega uma hora que a vida te coloca numa situação que você não tem controle. Aí essa pessoa ansiosa, ela que tem predisposição, ela adoece. Aí vai. Aí o caldo entorna. Isso aí é um sintoma de ansiedade. Pode passar o próximo. E compulsões. Pessoa ansiosa pode comer muito. Tem gente que não emagrece porque come muito. Tem gente que gasta muito. A alegria do lojista é uma pessoa ansiosa. Eu estou quase fazendo um cartão de parceria com os lojistas. Vou triar os ansiosos, vou mandar. Vai lá e tal. Por quê? Porque o ansioso gasta mais. Chega em casa, eu não sei nem o que eu comprei. Eu tinha 3 botas igual essa. Eu tinha 3 gorros de frio. Entendeu? Mas não sei porque eu comprei o quarto. Entendeu? Não é? Tem 4 gorros de frio e etc e tal. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela quer tamponar a ansiedade dela. É engraçado. Você sabe que, às vezes, homens que estão ansiosos, eles querem transar mais? Entendeu? Nem todo homem que está sob ansiedade, ele não quer transar, não. Porque aquilo ali é uma válvula de escape. Jovens, eu percebo, às vezes, alguns meninos mais jovens, o que eles fazem? Tem menino que, quando ele está ansioso, ele começa a se masturbar compulsivamente. E muitos jovens que eu já atendi falam, rapaz, quando eu estou me masturbando, parece que é um remédio, igual um Rivotril. Então eu estou me masturbando várias vezes ao dia. É o alívio, a ansiedade. É verdade, a gente está falando isso mesmo. Tem gente que fica com compulsões em algumas coisas e compulsão pode usar droga. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas, às vezes, elas viram alcoólatras por causa de transtornos de ansiedade. Entendeu? Vou te explicar como é que funciona o alcoolismo. O sujeito vai lá no Verde Mar, lá no EPA, no BH, tem lá uma promoção de cerveja. A cerveja de R$5, ela está 3. Aí ele fala, é hoje. Aí ele vai lá e compra 30 cervejas. Aí ele vai lá e põe tudo para gelar. Aí ele chega do trabalho tenso, ansioso, preocupado e tal. Acontece direto no consultório. Aí ele abre a geladeira, aí ele vê a cerveja e fala, vou tomar uma porque vai me relaxar. Aí ele toma uma, no outro dia ele toma 2. Aí ele começa a não dormir porque ele está ansioso. Aí o que ele faz? Nossa, eu só consigo dormir agora se eu tomar uma. Aí ele começa a tomar meia garrafa de vinho. Aí o cara vai bebendo mais. Na hora que ele vê, ele não aceita que ele é alcoólatra. Pode reparar, muita gente que às vezes não tá... Que tem aqueles alcoolistas, o cara cai na rua, bate a cabeça, isso aí... Mas tem gente que não aceita, mas ele não entende que o alcoolismo, às vezes, é o quê? Ele estar bebendo todo dia, ele não conseguir ter sossego na mente sem o álcool. Então, às vezes, quando você trata a ansiedade dessa pessoa, ela para de beber. Pode passar o próximo. Então, eu vou falar para vocês aqui, ó. Pode passar. O que acontece nas causas de ansiedade? Pode passar.
Pode passar. Então, ó, que tá ruim de ler, mas pode passar. Existem causas, como eu falei, biológicas. Gente, existem famílias com genética de ansiedade. Tem pessoas que, como eu disse no início, já nasceram com um sensor de ansiedade bichado. Tem família que eu atendo a avó, a filha, a neta, o tio, o cachorro, o periquito, que o cachorro aprende. Todo mundo... Tem hora que dá vontade, tem umas famílias que eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um bebedor, a gente vai colocar na sala de Rivotril, vamos diluir. Logo que vocês tiverem, vocês vão lá dar uma bebidinha e tal, e já controla alguma coisa. Existem pessoas que é genético. Entendeu? Pode ser crente, pode ser uma benção, pode ter condições de vida boa, pode ser não sei o que, a família pode ser estável. Tem gente que tem com genética. A minha genética é para ficar careca. Tem gente que tem genética para ficar gordo. Tem gente que tem genética para ter hipertensão. Existe genética para ansiedade. Eu falei aqui, corpo, alma e espírito. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado de falar, essa ansiedade é pecado, essa ansiedade é porque você não está orando, essa ansiedade não é de Deus. Porque às vezes a genética da ansiedade existe na pessoa e aquilo é a causa determinante da ansiedade. Entendeu? Aquilo é o problema maior que condiciona ela. Desde criança tem dor de barriga, toda hora está com uma dor. Problema de visão, não estou enxergando, a mãe fica doida, leva no médico, leva não sei o quê. Às vezes esse menino já nasceu com problema de ansiedade. Menino tem dor de barriga, tem diarreia, cada hora no intestino de um jeito, tem alergia de pele, toda hora está com alguma coisa, pega tudo quanto é micose, é um chama-doença. Tem menino que já tem problema de ansiedade desde pequeno. Pode passar o próximo, entendeu? Aí tem os fatores que eu falei psicológicos. É lógico, gente, os fatores psicológicos são importantes. Nós estamos vivendo uma vida doida. Pode passar o próximo. Por quê? Aí você vê, nós estamos num tempo de crise. Eu coloquei aqui nos Estados Unidos, na época da crise nos Estados Unidos, eu coloquei, até no dia que eu vim de depressão, mostrei esse slide, momentos de crise aumentam a ansiedade. Desemprego, sensação de perda de controle. E tem umas coisas que eu vou mostrar no final aqui rapidinho, que são fundamentais para a gente entender. Mas esse ritmo de ter excesso de informações, excesso de conexões, excesso de coisas que estão sempre alimentando o nosso cérebro, essas coisas são gatilhos para a ansiedade. Engraçado que eu estou vendo aí o povo alvoroçado, pagando caro, eu estou achando muito engraçado. A onda agora é meditação, não é? A moda agora é meditação, mindfulness, que agora o nome é chique, é mindfulness, nada contra, eu acho ótimo mindfulness. Mas o que é o tal da meditação? É fazer o Filho de Deus desconectar desse mundo. Tem um livro aí que está bombando, Milagre da Manhã. Parece que o cara inventou a roda, Milagre. Mas não é. Basicamente o livro do cara é o seguinte, o Filho de Deus sossega. Entendeu? Antes de você ir trabalhar, já pegar o celular, dá uma descansada na cabeça. Aí você vai tirar uns 5 minutos, você vai esvaziar a sua cabeça. Eles falam assim, né? Aí você não vai pensar em nada, vai pensar numa música. Só que o crente já foi... Lá na escola dominical a gente aprendia isso. Acorda, descansa, pega a palavra, aí você vai meditar ali, vai fazer algumas coisas e tal. Mas aí já entra, já acorda, vai no G1. Aí chega no G1, mais lidas. Você já vai na... Porque crente gosta também das coisas ruins. Mais lidas. Terremoto nos Estados Unidos. Um homem mata a mulher a facadas e come o corpo. Criança é não sei o que, abandonada não sei aonde. Menina entra na escola... Aí você só vê coisa ruim. Aí aquele trem, essa pressão, você já começa... Meu Deus, um homem foi assaltado no bairro Castelo, misericórdia, na porta da Lagoinha. Eu não vou lá no culto de terça, não. Entendeu? Isso vai dar um problema enorme. Entendeu? Meu Deus do céu, que a região tá perigosa. Aí você começa a ter o quê? Você já vai intoxicando a sua mente de coisas de informação. Sabem que num jornal hoje, de domingo, na Folha de São Paulo, tem mais informação do que teve em tudo que foi escrito até o ano, mais ou menos, de 1980. Entendeu? Mais ou menos, né? De dados técnicos e etc e tal. É muita informação. Aí você entra no Instagram, todo mundo lindo, todo mundo bonito, todo mundo malhado, tudo Photoshop. Todo mundo feliz, todo mundo postando que a vida é maravilhosa, cheio de frases. Tem umas que eu acompanho lá, que eu já conheço pessoalmente. A vida é linda, seja positivo. E no dia a dia elas são todas pessimistas, elas brigam com todo mundo, entendeu? E tal. Aí eu fico olhando e falo, olha que interessante, né? É o coach do outro, né? Mas na vida dela é uma bagunça. Aí você começa, aí eu fico olhando, olha pra você ver. Aí todo mundo começa a alimentar. Eu não sou bom, eu não sou tão bonito, eu não sou tão cheiroso, eu não sou tão malhado e tal. Aí você começa a viver o quê? Esse tipo de vida louco que a gente tá matando todo mundo. Excesso aqui de informação.
Vou mostrar depois, mas tem um estudo mostrando o seguinte, e eu tenho que tomar cuidado, porque eu gosto de rede social. Eu gosto de Amado Batista também. Quem me segue lá vai entender. O que acontece? Esse negócio de ficar muito conectado com rede social, beleza. Cada hora de rede social aumenta o risco de doença psiquiátrica. Entendeu? Isso tem estudo mostrando isso. Aliás, um dos fatores que tem mostrado que adolescentes têm aumentado a estatística de hiperatividade, de ansiedade, de problemas para dormir, é o quê? Excesso de uso de tecnologia. Depois eu vou mostrar para vocês. Pode passar o próximo aqui. E tem os fatores espirituais. Aqui eu não vou entrar, que vocês estão PhD, Leozão dá aula para vocês todo dia. Mas é óbvio, gente. Existe um principado, uma potestade que quer deixar as pessoas doidas. O diabo é mais fácil para ele. Em vez de possuir uma pessoa, o que ele faz? Ele cria um sistema que trabalha deixando as pessoas loucas, deixando as pessoas agitadas, deixando as pessoas sem tempo. Então, o maior problema nosso espiritual não é expulsar o capeta na vida de alguém. O nosso maior problema espiritual é o quê? É um sistema que está sendo feito para que nós possamos viver agitados e nós possamos progressivamente inverter a ordem de prioridade das coisas. Nós estamos o que? Sendo viciados a achar que a nossa prioridade, igual Jesus fala, aí é um santo remédio. Não andeis preocupados com coisa alguma, mas nós estamos o que? Treinados a preocupar com as coisas. Você sabe que eu tenho parentes adventistas? E o pessoal, às vezes, a gente vê evangélico, tem muito preconceito com o adventista, mas tem uma coisa no adventista que eu acho muito bacana. O adventista tem o sábado dele lá, o dia de descanso, e naquele dia ele tira para Deus, cara. Ele tem disciplina espiritual. É um dia que ele descansa. É um dia que ele não fica ali trabalhando. Ele não pega o computador para... não, é só porque está atrasado na empresa. Não tem esse negócio com os caras. Entendeu? Porque você pode guardar o domingo, você pode guardar a segunda, pode guardar a terça. Você é cabeleireiro, você trabalha sábado, você pode folgar a quarta. Não tem problema o dia. Mas vocês sabem que, até um dos livros que eu li no passado, acho que é um livro do Cote, e que ele fala Raízes de Depressão, em um dos capítulos do livro, o Cote fala assim, que um dos problemas de causar depressão é a quebra da lei do sábado. Aí muita gente acha que ele vai falar de sábado literal, mas ele fala o quê? Do princípio do descanso. Entendeu? Do princípio do cristão entender que ele foi feito para trabalhar com uma pausa, né? De trabalhar com uma conexão espiritual que ele não está tendo. Isso é um problema nosso hoje. Eu vejo, cara, os caras pagam caro, um monte de congresso evangélico, muito chique, muita pompa, é congresso de inteligência espiritual, é congresso de controle dos pensamentos, nada contra essas coisas, pode gastar, fazer, acho que é bom, tem muita utilidade, mas eu vejo muita gente, a gente tentando entender o complexo, entender aquilo que é extraordinário, mas a gente não está fazendo o básico, a gente não está fazendo o ordinário, a gente não está fazendo as coisas simples. Né? A minha mãe, talvez lá no interior, com toda a tranquilidade, as coisas lá que ela converteu, e a vida simples com Deus, talvez ela tenha mais uma vivência do que eu, que possa estar fazendo milhões de seminários de cura interior e aprendizados, de neurociência, de coisas avançadas e tal. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão fazendo o básico e tem pessoas que não estão fazendo o básico. Então os nossos princípios espirituais não levam para o lado do demônio. Tiago fala assim, quando vocês forem tentados, não fique falando que vocês são tentados por Deus. Vocês são tentados pelas suas próprias concupiscências. É vocês. São os desejos de vocês. São os pensamentos de vocês. São as prioridades de vocês. São as escolhas erradas de vocês. São aonde vocês estão colocando o coração de vocês. São aonde vocês estão priorizando a energia psíquica de vocês. É isso. Estava vindo com Simone aqui conversando no carro. A gente estava conversando sobre esse assunto. E aí eu estava falando com ela sobre o Salmo 1. Né? Porque hoje a moda, todo mundo quer ser o quê? Bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido. No Instagram eu já acho engraçado. De 10 coisas patrocinadas, 7 é para você ganhar dinheiro. É para você montar uma coisa de sucesso, é para você ser revolucionário, é para você montar um negócio, é para você multiplicar vendas online, é para você trabalhar suas crenças, é para você condicionar seus pensamentos. Pode reparar para vocês, de 10 coisas no Instagram, 7, 8 é por aí. E tal. Só que aí você vai lá no Salmo 1, o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e nela medita. Medita. Ninguém, meditação é do diabo, é coisa do budismo. Não, nela medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e tal. Ou seja, uma árvore. A Bíblia fala assim, você não vai ficar rico de um dia para o outro. Você não vai montar um negócio. Tem um tempo que no devido tempo dará o seu fruto. Hoje eu atendo os meninos, é o quê? Aquela ansiedade. O menino não quer estudar, não quer entrar na empresa estagiária, não quer virar youtuber famoso. Entendeu? Aí você chega pro menino, o que você faz? O menino lá de 20 anos. Não, eu resolvi não fazer faculdade, eu resolvi criar uma startup. Aí ele acha que ele é o novo Bill Gates. Ele acha que ele hoje, desculpa de preguiçoso, em muitos casos, esse negócio de criar startup. Está sempre empreendendo. Falando que você não tem que empreender não, irmão. Startup, se você for criar alguma coisa de sucesso, me chama para ser sócio, 1%, que depois eu quero ficar rico com você. Mas o que eu estou dizendo é que é a geração do caminho fácil. É a geração do atalho. Eu atendo os meninos que eles acham que eles vão criar um ministério no Instagram. Entendeu? Que eles acham que é só ter ali o negócio na rede social, é só ter as pessoas certas, é só não sei o quê, que aquilo ali vai bombar e aquilo vai ser um ministério. E de fato tem muita coisa fake. Né? Tem muita coisa, só que a árvore Salomão diz assim, ele será como a árvore plantada, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Só que a galera só pega o quê? Tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Só que lá atrás fala, primeiro, não ande no caminho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não rode na vida como as pessoas rodem. Não vos conformeis com esse mundo. Renovem a sua mente. Pensem, reflitam em como as pessoas estão vivendo e façam uma contracultura daquilo que é viver. E aí entra no final, para terminar, já estou acabando, pode passar as soluções para a ansiedade. Pode passar. Primeira coisa, né, filho de Deus? Eu falei com vocês, biológico. Se o problema às vezes é químico, às vezes você tem que tratar. Não é pecado você tratar, não é pecado você usar um remédio. Tem gente que só... Gente, a ansiedade, ela distorce a fé. Ela adoece o seu corpo. Eu disse aqui um monte de sintomas. Então, às vezes, o que você precisa? Às vezes você precisa baixar a ansiedade. Baixa. Vai lá, o médico vai calibrar. Aí você vai tomar decisões mais claras. Aí a sua mente, às vezes, ela vai conseguir descansar para você fazer as coisas. Entendeu? Mas eu não tomo remédio. Remédio não é de Deus. Você vai no salão, é de Deus. Você nem sabe quem criou a chapinha. Entendeu? Você não sabe. Quem criou a chapinha? Você não sabe se é de Deus, se não é. Você só sabe o quê? Chapinha é bom. Você vai lá e faz. Né? Aí o remédio, não, será que isso é indústria farmacêutica querendo matar as pessoas e tal? Não. Você nem sabe de onde veio, mas às vezes é bom também. Pode passar o próximo. Aí é o que eu falei aqui, ó. Pode passar. Desligar, gente. Olha pra você ver como é que é o mundo da gente. Eu mostrei isso aqui. Lá em 90, a televisão era gordinha, o homem era magrinho. Agora a televisão é fininha, a gente tá ficando gordinho. Entendeu? Você já... É ou não é? Então, tô mentindo? Antigamente era assim. Aí o que acontece? Vocês sabem que... Pode passar o próximo. Vocês sabem que vários estudos mostram que pessoas às vezes são sedentárias, elas têm uma inflamação no corpo. Tem uma inflamação. E essa inflamação ataca os neurônios relacionados à ansiedade. Eu já vi muita gente largar remédio porque começou o quê? A comer direito. E começou a fazer atividade física. Entendeu? Os ímpios são mais ágeis na sua geração do que os filhos da luz. O cara vai lá, você fica lá zoando o ímpio. É porque eles não têm Deus. Mas ele vai lá, pedala na Pampulha. Entendeu? Ele vai lá, paga aquele plano baratinho da Smart Fit, mas ele está lá R$ 89,00, 3 vezes por semana, fazendo atividade física. Né? Ele está se cuidando. Ele está fazendo. Aí ele não tem ansiedade, ele não dá pânico. Aí você crente, todo espiritual. Aí você dá uma crise de ansiedade, o diabo tentando me matar. Entendeu? Olha o inimigo tentando colocar seta na minha mente. Não. O ímpio descansa. Aí ele está lá cheio dos mantras, cheio dos trem esquisitos. Mas ele acorda, o que ele faz? Ele não pega o celular. Aí ele fica lá. Aí ele descansa a mente. Aí ele respira, ele faz respiração. Aí você que é crente, que tinha tudo para ser feliz, você não faz. Entendeu? Você que podia meditar no Senhor. Você que podia pegar as promessas bíblicas. Você que podia meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você não faz. Vive acelerado, vive angustiado, meu Deus e tal. Às vezes o ímpio ele vive um estilo de fé
melhor do que a gente que é crente. Entendeu? Ele vive ali princípios. Por que às vezes, o cara às vezes ele vive princípios bíblicos sem ser crente? Ele vive mais o equilíbrio de corpo, alma e espírito do que às vezes a gente que tem o Senhor. Pode passar o próximo. Então pode passar. Pode passar. Aí entra o que eu falei, ó. Pode passar. Pode passar aí, que aqui eu vou colocar umas coisas mais práticas para vocês. Pode passar. Olha para você ver. Isso aqui é um estudo que eles fizeram. Você sabia que isso aqui é um negócio complicado. Esses aparelhos, eles liberam uma luz azul que a gente chama de blue light. Essa luz azul, ela vai lá dentro da nossas... Tem umas regiões do cérebro, a pineal, você não precisa guardar isso não. Mas vai lá e começa a atrapalhar a síntese de alguns neurotransmissores que são importantes. Por isso que às vezes você, se tiver contato com a luz de celular, de tablet, de computador, até 1 hora para dormir, você vai atrapalhar os neurônios que são responsáveis, por exemplo, pela síntese de melatonina, trabalharem adequadamente. E aí as pessoas começam a ter dificuldade para dormir, às vezes por radiação. Entendeu? Isso aqui é magnético, isso aqui tem onda eletromagnética, isso aqui recebe um sinal, isso aqui vibra, isso aqui tem energia. E a gente, não é coisa de budismo não. A gente tem átomo, a gente é energizado também. Isso não é conversa fiada de mantra oriental não. Nós somos elétrons. Lógico que a gente tem um espírito, né? Mas biologicamente a nossa carcaça é um número de células que estão ali vibrando. Então, muitas coisas estão relacionadas a isso. A gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Entendeu? Pode passar o próximo. Então pode passar. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Existe uma substância que ela é tipo um fertilizante para o cérebro. Quando eu dou lá meus cursos, eu falo muito dessa substância. Chama BDNF. Isso aí é como se fosse uma coisa que você joga no neurônio e ele protege o neurônio e não deixa o neurônio morrer antes. Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais as células vão morrendo, os neurônios vão morrendo também. Então essa substância aí, ela faz com que você tenha mais reserva de neurônio. Olha que coisa mais legal. As pessoas que fazem exercício, elas têm mais concentração desses fertilizantes do que as pessoas que não fazem exercício. Tem ratos, quando você faz experiência com ratinho, com macaco e tal, você vê isso nitidamente. O cérebro tem menos atrofia. Então a gente tem umas coisas que é sabedoria de vó, não precisa ser médico. O cara lá na roça acorda, levanta, faz as coisas, trabalha, vai para lá, tal, desossa o frango, entendeu? Aí ele tá bem. Pode passar, terminar. Durma então. Quanto menos qualidade de sono, maior é o risco de problema psiquiátrico. E quanto maior o número de problemas psiquiátricos, pior é a qualidade do sono. Então, uma coisa é fator de risco para a outra. Então, esse trem hoje está acontecendo muito. A pessoa está com muita coisa para fazer, ela entope de café, aí ela dorme 4 horas. Aí você vai para umas baladinhas gospel, 4 horas de sono. Aí você começa a achar que é bonito. Você fica virando à noite em vigília 4 vezes por semana. Eu sou muito espiritual. Não, aí essa privação de sono, dormir mal, fica até tarde vendo Netflix, resistir ao Netflix, aí ele fugirá de vós. Entendeu? O Netflix, aí você fica trocando o sono pelo Netflix. Entendeu? Tem até um estudo mostrando que quanto mais número de assinantes de Netflix na população, menos menino tem. Entendeu? É porque o povo fica assistindo Netflix, não faz os negocinhos. Aí, o que acontece? Aí, lá no interior não tem Netflix. Fala com minha mãe, o que é Netflix? Não é de comer. Entendeu? Já que não tem série, que você vicia na série, você começa às 7 horas, aí a mulher tá cansada, você também. Aí você olha. Vamos transar? Não, vamos assistir só mais uma série de Game of Thrones. Entendeu? Aí você não faz nada. Né? E para terminar, pode passar. Aquilo que eu falei, pode passar. Pode passar. Cadê o slide? Isso, os fatores espirituais. Obviamente, Jesus disse o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. E papapá. Antes sejam conhecidos diante de Deus. Olha, eu não gosto assim, até você já espiritualiza mais, eu falo que culto você já aprende muito sobre conceitos espirituais, mas é fato que tem 2 santos remédios para o crente: oração e leitura bíblica. Não tem jeito. Entendeu? É básico, gente. Entendeu? É básico. Você lê a Bíblia, a palavra ela é viva e eficaz. Então, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta
a dividir alma, espírito e corpo, né? Juntas e medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, há uma calma, sim. É como se existisse um Rivotril espiritual ali, né? E a oração, ela tem um negócio interessante. Uma das perguntas que às vezes as pessoas me fazem é: por que a gente tem que orar se Deus já sabe o que a gente tem que fazer, o que Ele vai fazer? Por que o Salmo 139 diz que o Senhor já sabe o que nós vamos fazer antes da gente orar? Por que a gente ora então, já que Ele já sabe? A gente nem vai orar, Deus já sabe o que eu quero. Porque a oração, o princípio principal da oração não é pedir, agradecer, etc. Principal é você conhecer o que é o caráter de Deus, né? Meus filhos, eles confiam em mim, não é tanto às vezes porque eles convivem, eles sabem, ó, papai protege, papai é bacana, papai gosta de mim, porque há um convívio que faz aprender quem é o caráter do pai, né? Então, exige isso da gente. Jó é interessante, ele estava sofrendo, Jó estava cheio de treta, tinha coisa com o diabo, perdeu os filhos, o cara estava na roubada, estava pior. Aí Deus vira para ele, fala assim, começa, em vez de responder o que ele fez, Jó começa a questionar Deus. O que foi? Aí Deus vai dar um monte de pergunta para ele. E é engraçado que Deus não dá a resposta para Jó do que estava acontecendo. O livro de Jó não fala para Jó, Deus não tem Deus falando assim: Jó, é porque o diabo falou que você era um cara que me servia por interesse. Não tem isso no livro de Jó. Só que Deus vai, por meio de um monte de coisa, mostrando a grandeza dele. Aí Jó fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só que essa convicção de fé não é: eu vou ter fé hoje, eu vou criar fé, eu vou gerar fé no mundo espiritual. Não. Fé é um ato da convivência com Deus que nos faz aprender sobre o caráter dele, que nos faz saber de fato quem ele é. Quando a Bíblia diz assim: traga à memória o que te dá esperança, você tem memórias no passado que mostram para você de fato qual é o caráter de Deus. E isso é um ansiolítico espiritual, e que infelizmente nós não estamos fazendo. Então, pode procurar médico, pode procurar terapia, pode fazer, mas se você não fizer essas duas disciplinas espirituais, esquece o resto, cara. Entendeu? Esquece o resto. Entendeu? Desiste das outras coisas. Entendeu? Você, como um filho de Deus, não serve, não vai funcionar bem se você não trabalhar a sua ansiedade dentro dos princípios básicos. Para de gastar dinheiro com curso caro, com livros caros, se você não desenvolver as coisas simples que são as disciplinas cristãs básicas. Amém? Pode passar o próximo. Que Deus abençoe vocês. Quem quiser, depois nós vamos abrir aqui para perguntas. E eu espero que nós não possamos andar ansiosos, não no sentido de não termos o direito de sermos biologicamente ansiosos, mas que a gente possa ter esse princípio do Salmo 1, andar nos conceitos cristãos básicos para que o Senhor se estabeleça em nós. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Vamos deixar aberto então. Quem tem perguntas? Primeiro é sempre assim, né? A hora que o primeiro vai, todo mundo vai. Seu nome e seu bairro. Vilminha, vai lá. Quinta-feira, Cruzeiro Cabuloso 3, Atlético 0. Vocês vão falar assim, bem que o rapaz era profeta. Entendeu? Pode falar, entendeu? Boa noite. Boa noite. O senhor falou da relação da falta de sono e da ansiedade. O contrário também pode acontecer? Sim. Como eu falei, é interessante. Sabe que, em média, vamos colocar assim, a metade das insônias, elas são primárias. Tem gente que só tem insônia e não tem outro problema psiquiátrico. Não está deprimida, não está ansiosa. O problema dela é insônia. Às vezes isso resolve só com higiene de sono. Mas metade das pessoas que têm problema para dormir, elas têm outros transtornos psiquiátricos associados. Então, às vezes, uma coisa pode ter relação com a outra. Depois até coloquei lá fora, eu escrevi um livro sobre depressão. E uma das coisas que acontece, por exemplo, na depressão, é sobre isso. O paciente com depressão, ele pode ter excesso de sono, quando pode ter insônia. Mas, no geral, o paciente com ansiedade, ele tem insônia. Ele não tem excesso de sono. É uma coisa muito rara de acontecer.
Então, às vezes, qual que é o erro das pessoas quando elas têm ansiedade? Elas estão ansiosas, elas vão lá e tomam remédio para dormir. O remédio para dormir, às vezes, ele está tratando a febre, mas ele não está tratando a infecção. Ou seja, ele está tratando um sintoma, que é a insônia, mas ele não está tratando a ansiedade. Aí a pessoa vai só viciando em calmante e ela não está tratando a ansiedade de fato. Entendeu? Isso é um problemão. Mais alguém? O povo está com vergonha, Carol. Ou eu falei tudo ou eu não falei nada. Entendeu? Nada. Ali, ó, tem uma ali. Boa noite. Tem uma criança muito próxima a mim que ela... Seu filho, você tá com vergonha de falar? Tô brincando. Não, mas é da minha vizinha. Sei, entendeu? É porque ela chora, vamos supor, ela fica muito emocionada, ela só tem 6 anos. E a gente acha muito estranho, porque ela chora de cair lágrimas, igual na formatura dela, ela entrou chorando. Ontem foi meu aniversário dela, a gente fez uma festinha, a hora que ela viu a avó dela, já começou a chorar, sendo que estava todo mundo alegre, todo mundo feliz. E ela, ontem mesmo, ela acordou 6 horas da manhã para o encontro que minha mãe ia levar para ela 5 horas da tarde, ela ficou o dia inteiro falando desse encontro. Ela tá até na casa da criança. Só que a gente acha exagerado, a gente ficou preocupado com isso. Porque você falou da ansiedade biológica. Será que tem a ver? Tem. Assim, o sintoma isolado, às vezes ele não define. Mas, por exemplo, criança que é muito ansiosa, você vira para ela e fala assim, vou te levar no Parque Guanabara no sábado. Ela já fica quarta, quinta. Você tem que falar no dia. Aí ela sofre. Amanhã que vai no parque, não sei o quê e tal. Criança ansiosa, às vezes, ela tem alteração de apetite, ela tem mais sensibilidade à dor, ela é mais sensível. A gente chama isso de intensidade. Se é para amar ou se é para brigar, elas são intensas, as crianças ansiosas. Então, isoladamente, isso não dá para falar que é doença e tal. Mas se tiver uma coisa assim que está muito intensa em muitas coisas, tem que olhar. A questão do choro, de chorar, dessa sensibilidade. Não, sim, ela fica 2 dias sem ver uma pessoa, que ela vai ver, ela já começa a chorar. Se for só essa questão e os outros parâmetros, não tem problema. Pode ser só uma criança mais sensível. Mas o choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem amanhecer. Mas se tiver outros achados, vale a pena olhar. Mas no geral, falar assim, no grosso, só isso aí isolado não é problema, não. É bom criança que chora, né? Pior as que guarda, né? Tem que chorar mesmo. Entendeu? Chorar e derramar as lágrimas e tudo. É mulher, né? A criança. Eu sabia, entendeu? Mais alguém? Seu misógino, entendeu? Pastor, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo pastor. Amém. Eu estou profetizando. Amém. É o seguinte, é uma dúvida que eu tenho e eu tomo remédio. Tomo remédio controlado e eu tomo isso para ansiedade. Um dos que não sei quais são os outros. Eu sempre tive dúvidas com relação a isso. Eu venho de uma família que minha mãe sempre um pouco mais ansiosa, meu pai mais tranquilo. Só que eu queria saber se exatamente essa ansiedade, ela já vem como se fosse na parte de hereditária, que eu sempre tive uma ansiedade, não sentindo ansioso no momento, mas igual no caso você falou, aquela falta de ar, já senti muitas vezes, depois que eu fui ver falar que isso é ansiedade. Só que muitas das vezes eu não senti preocupado das coisas, mas tendo ansiedade, sentindo ansioso, sentindo... Isso já vem de hereditário ou não o fato de eu estar preocupado com tanta coisa ao redor, mas vem. É porque assim, do nada. Não deu tempo de eu colocar, mas tem ansiedade mais mental e tem ansiedade que às vezes dá mais sintoma físico. Tem gente que às vezes ele não tem aquela preocupação, mas ele sente mais no corpo. Tem enxaqueca, tem às vezes mais queda de cabelo, tem taquicardia, tem sensação de que tá a garganta apertada, falta de ar e tal. Dá insônia também. Dá insônia. E aí, quando a pessoa para o remédio,
Ah, eu tô curado, eu tô bem. Aí volta os sintomas todos. Quando acontece isso, normalmente a gente dá, depende da história, dá uma chance para o paciente ou 2 chances para o paciente. Se você tentar tirar o remédio às vezes de um paciente e ele recai por 2 vezes, você para de ficar tentando e você diz para ele o seguinte: meu amigo, o seu reloginho de ansiedade é igual a pressão alta. Você tem uma tendência a... Sua pressão vai subir se você não tomar o remédio. A ansiedade, às vezes, para algumas pessoas é assim. Sua ansiedade vai subir se você não tomar o remédio. Então, a pessoa tem que tomar o remédio e ser feliz. Sua mulher agradece, seus filhos agradecem, e você agradece, porque às vezes sentir um trem que você não tem controle é muito ruim. Né? Exatamente. Então, assim, a pessoa não tem que se sentir culpada. Ai, meu Deus, que merda, eu tô tomando remédio, que coisa horrorosa. Não tem que se sentir preocupado com isso. Eu acho que... Eu falo que dentro da nossa natureza biológica, cada um tem seus espinhos na carne, né? Tem gente que é crente, ora, a pessoa mas tem uma enxaqueca que não abandona ele. Entendeu? Outros têm diarreia. Vai pregar, às vezes tem que ir no banheiro 10 vezes antes. Né? Então, assim, são sintomas diferentes que cada um tem. Ok, então, obrigado. De nada. Então, seja feliz. Entendeu? Aqui, ó. Ela aqui. Eu queria saber se depressão e síndrome do pânico tem cura. Olha, depende muito. Eu vou te dar uma estatística grosseira. 1/3 das pessoas que têm depressão, vou falar mais de depressão, que é mais comum, elas vão ter um episódio de depressão, vão tratar e nunca mais vão ter problema na vida. 1/3 dessas pessoas, o segundo terço, vai ter uma depressão, vai tratar. Quando vier um estresse, quando vier uma sobrecarga, quando vier alguma coisa, elas vão recair da depressão. Não quer dizer que elas vão tratar direto. Eu estou dando estatísticas mais aproximadas para você entender, mas é mais ou menos isso. E 1/3 das pessoas com depressão vão tratar o resto da vida. Não podem ficar sem remédio de jeito nenhum. Então, para algumas pessoas, nós falamos em cura. Ou seja, a pessoa tratou e ela não precisa do remédio. Para algumas pessoas, nós falamos em remissão. A pessoa trata, ela não tem sintomas, ela não produz nenhum tipo de sintoma, mas ela tem que tomar a medicação para que ela não tenha os sintomas. Ela está em remissão dos sintomas. Mas, para muitos, nós não falamos em cura. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, ela toma o captopril, lá, o losartana, qualquer coisa. Se ela toma o captopril ou a losartana, ela foi curada da hipertensão? Não, ela tem hipertensão. Mas ela tem uma remissão, ela está com a pressão controlada. Então, depressão, às vezes, é a mesma coisa. Você está curada? Não, mas eu estou com a depressão controlada. Então, existe um grupo de pessoas que pode ganhar na mega da virada, pode casar com o Giannichini Gospel, pode ter a vida melhor possível, que elas vão ter depressão. Entendeu? Então, não é uma questão assim. Né? Ó, Carol, casou bem e tudo tem... Vocês me perdoem se eu fizer alguma pergunta aqui, tá? Não. Porque eu sou novata aqui, mas eu quero um esclarecimento. Minha família sou eu, meu esposo e 2 filhos. Meu sogro era extremamente ansioso. Meu marido, extremamente ansioso. A gente vê isso claramente. E minha filha não é ansiosa, me puxou. E o meu filho também... Será? Ansioso também. Eu não sou tranquila. Assim, tem ansiedade, que são picos normais, né? Acho que quem não tem ansiedade, mas assim, picos normais. Mas, tipo assim, meu filho com 7 anos de idade, hoje tem 28, assistiu um futebol no outro dia, 3 horas da manhã, ele acordava. Atleticano, aposta. Atleticano. Aí, eu sabia, entendeu? Se fosse cruzeirense, mas tá bom, pula essa parte. Então, assim, aquela ansiedade, sabe? Bem exagerada. Sim. E eu sempre me questiono diante de Deus, né? Se isso essa ansiedade é uma coisa que tem que ser quebrada da raiz, ou assim, que é de uma coisa que vem hereditária, ou se essa ansiedade é uma ansiedade que tem que ser tratada com psicólogo. Meu esposo não aceita ir num psicólogo, que ele acha que ele está normal. Sim. E meu filho tem 1 ano que começou a fazer terapia. Mas o que você acha? Não, é o seguinte, isso aí é uma conversa longa, mas vamos lá. Se um pai tem transtorno de ansiedade, a chance de um filho ter é 25% em média. Então, assim,
Se você pegar o grosso, 10%, de alguns estudos 5%, tem ansiedade. Então, quando você tem um pai ou uma mãe, aumenta as chances bastante. Agora, sobre essa questão de maldição, então eu falei aqui de genética. Essa é uma opinião minha. Eu creio o seguinte, que a pessoa convertida, de fato, as maldições foram quebradas. Isso é uma opinião minha. Certo. Mas existem correntes evangélicas que acreditam que devem ser quebradas as maldições. Tá? Eu não critico, eu acho que tem muitas formas de ver a mesma coisa diferente. Mas, se a pessoa é crente, se ela serve a Deus, se ela ora, se ela tem uma vida ali, mais ou menos ali, para que nós vamos levar para o lado espiritual essas coisas? Seria até reduzir demais a nossa fé. Seria reduzir, às vezes, a própria relação que a gente constrói com Deus. Então, eu acho que, às vezes, o jogar para o espiritual é uma fuga que tira, às vezes, a nossa responsabilidade em algumas coisas e faz com que a gente não entenda o que é a nossa humanidade. Tudo aquilo que eu falei hoje. Às vezes, é uma explicação mágica, é uma explicação extraordinária, sendo que, às vezes, é uma coisa simples. Espera aí, naquela família todo mundo fica careca. Por que eu aceito que ficar careca? Então, assim, nós vamos repreender o demônio da carequice. Entendeu? E, às vezes, a gente não repreende o demônio da carequice, da calvície, mas a gente fica repreendendo o demônio de ansiedade. Olha como é que são as coisas, sendo que tudo é o quê? Às vezes é uma questão biológica. Então eu falo, se a pessoa é crente, já está orando, já está buscando e tal, pensa no lado do psicólogo mesmo, vai buscar uma ajuda que você está fazendo e tudo. Por quê? Porque a gente tem que ser sábio nessas coisas. Né? O cara ora, aí faz... Chega muito paciente no consultório, faz Neusetioca, faz Moriá, faz um monte de coisa, aí o cara ainda está achando que é uma coisa ruim. Eu falo, rapaz, mas você já fez tanta coisa, por que você ainda fica achando que é uma coisa ruim? Será que ninguém dessas pessoas resolveu o seu problema? Porque se é uma coisa ruim, resolveu rápido, né? Então é isso. Deus abençoe vocês. A última? Vai ser a última pergunta, tá, gente? Boa noite, doutor Ismael. Meu nome é Arthur. Aqui. Meu nome é Arthur, sou médico, colega seu também. Sim. Gostaria de parabenizar. A palestra foi excelente. Tá? Ortopedista. Não. Sou clínico e cirurgião geral. Sim. E a pergunta é, tem uma terminologia que eu já escutei de psiquiatra, queria saber se ela é verdadeira atualmente, né, de acordo com os estudos. É uma terminologia que eu ouvi falar que quem pensa muito no passado, né, pessoas que têm muito pensamento voltado no passado são pessoas mais depressivas. Pessoas que vivem com pensamentos mais no presente, com preocupações do presente, são pessoas mais ansiosas. E as pessoas que pensam muito no futuro tendem também a ser muito estressadas. Isso aí tem uma lógica, assim? Na verdade, é um pouco complicado. Porque o que a gente sabe? Quando você pega lá o cérebro, da maneira mais simples para as pessoas entenderem, a gente tem uma caixinha fechada onde ficam os nossos pensamentos, as nossas memórias armazenadas. Então tem lá o hipocampo, o córtex pré-frontal e tudo. Então, às vezes, é a doença que faz com que essas informações elas fiquem mais ativadas, elas fiquem mais resgatáveis dentro do cérebro. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Em geral, o mecanismo neurobiológico, eu falo em pessoas realmente doentes, ele é muito mais determinante para que esses pensamentos sejam disfuncionais, estar preso no passado ou no futuro, do que o contrário. Então, pegando de uma ótica da neurobiologia, isso vem muito mais de uma estruturação do cérebro que acontece na primeira e na segunda infância, e aí isso vai condicionar algumas coisas, do que o contrário. Por quê? Porque às vezes fica parecendo que é uma coisa meio fácil. Hoje é a moda assim, controle seus pensamentos, não fique pensando no passado, não fique pensando no futuro e tudo. Para pessoas normais, entre aspas, que estão mais ou menos estáveis, isso é até uma coisa administrável. Mas para a pessoa doente, isso não é possível. Por isso que tem uma sombra, tem um ponto cego muito grande em todos esses cursos de gestão de pensamentos, de controle de crenças e tudo. Porque isso é estruturado para pessoas que estão bem. Agora, se virar para um cara que está disfuncional, cara, relaxa, pense, medite, pense na árvore, é impossível. Entendeu? É uma tortura colocar isso. Tanto é interessante que você, por exemplo, pega uma medicação comum, um escitalopram, uma fluoxetina, você pega o cara que ele está com pensamentos de fé todos disfuncionais, ele está assim, todo projetando culpa, resgatando. Você entra com a medicação, ele fala assim, camarada, que interessante esse remédio, parece que é uma libertação.
Eu comecei a tomar e meus pensamentos abafaram. Eu não estou com a mente só pensando em coisa ruim. Então, olha só, como que o remédio muda uma forma de pensar? Como que o remédio muda uma percepção espiritual? Na verdade, o remédio não fez nada disso. Ele mudou uma neurobiologia, trouxe a pessoa para um estado de equilíbrio que ela deveria estar, aí agora ela pode ter uma clareza do que ela vai fazer. Acho que a regra número 1 na psiquiatria é nunca tomar uma decisão na crise, porque você vai errar. Entendeu? Estabilize primeiro e tudo. Então, esse mistério do que é o... Eu falo assim, que a eternidade vai ser uma coisa muito bonita. Porque essa regulação do corpo que Deus vai trazer na glória, um corpo livre de doenças, vai fazer com que a gente seja, ao meu ver, como Adão foi. Nós vamos ter potencialidades e vamos usar estruturas e vamos ter ali, eu até brinquei outro dia no Instagram, que nós vamos ser uma mistura de todos os Vingadores no céu. Nós vamos ter ali várias coisas legais que nós vamos poder fazer, que hoje nós não fazemos, porque nós temos uma biologia doente. Então... para mim, o mistério de Adão, quando você olha o que foi a corrupção do pecado, nos bichou demais, né? Nos alterou demais, nos avacalhou demais. E a conversão ela é um resgate espiritual, mas vai culminar na eternidade com uma coisa plena. Então, a gente tem que ter um pouco de sossego. No mundo, eu acho, assim, uma percepção minha, a vida do cristão é servir Deus, é caminhar, é conviver com essas fragilidades, é às vezes passar pela cirurgia, às vezes é entrar numas encrencas que a gente não queria, mas sabendo que um dia nós vamos ter descanso. Né? Então, acho que é por aí. E eu vejo o crente, você é médico, eu falo aqui com todo mundo, eu vejo o crente muito desumanizado. Eu acho que já preguei aqui outra vez sobre isso, eu acho que esse evangelho da pressão, esse evangelho do sucesso, esse evangelho que todo mundo tem que ser o cara, esse evangelho que é só você construir em Deus que a coisa vai, esse evangelho está pirando as pessoas. A Bíblia não é assim, a turma de gente doida, sequelada, bagunçada. Não tem um profeta na Bíblia que não tinha problema, que não tinha treta, era tudo, era Carol pra cima, entendeu? Então assim... era gente. Aí a gente fica cobrando das pessoas perfeição e tal, aqueles mantras, eu falo. Aí a gente não entende por que o nosso evangelho não está funcionando. Né? Jesus vem com uma contracultura linda, né? De humanizar. Pô, gente, é leve. Né? De não ficar prestando atenção nas histórias ruins das pessoas. Vamos pensar, vamos estruturar, igual a samaritana. Peraí, você está buscando um pai? Vamos encaixar isso aqui, eu vou te dar uma água da vida. Vem aqui para uma vida de sentido. Né? Aí a gente solta a pressão na turma, entendeu? Mas vamos lá. Tô brincando, viu, Carol? Mania de perseguição, né? Entendeu? Você é cruzeirense, né? Eu sou cruzeirense, ele vive de glória em glória. Entendeu? Deus abençoe. Obrigada, meu amigo. Um abraço. Gente, pode aplaudir, né? Honrar a Deus pela vida do Ismael. Amém. Glória a Deus, a Simone te mudou muito, né, meu filho? Ajudou muito. Gente, Simone... ele usava uma calça aqui, ó, Santropeito. Sim. Eu vim da roça, Carol. Eu cresci ouvindo Amado Batista. Eu entendeu? Lembro. Né? Mas você tá arrumadinho. A Simone fez bem. Deus o livro abençoe dele, gente, vai estar lá atrás, tá? Chama Depressão, né? E realmente tem base bíblica. Eu tive a oportunidade de levar o Ismael antes dele lançar lá no De Tudo Um Pouco. E a gente, né, ganhamos aí o livro e é uma bênção, então ele vai estar lá fora. Tem muita gente que já falou com a gente que não estava achando em livrarias. Distribuição lenta, mas aqui tem. Então você pode ir, pode, né, levar um presente aí para a pessoa que você gosta. Né? Eu tenho certeza que vai ser um instrumento de bênção na vida dela. Que o Senhor abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre você, te faça invisível mesmo aos olhos do inimigo. Que você venha realmente, todo esse conhecimento, venha realmente dar muitos frutos no seu coração. Que você venha viver uma semana realmente abençoadora no nome de Jesus.